A obsessão da Rainha Vitória pela Ana Bolena. A gente te entende, gata. Você já ouviu aquela história de que o tempo cura tudo? Pois é, só esqueceram de avisar que pro século XVI, que deixou uma mulher ser decapitada, vilanizada e apagada da história, como se ela fosse um erro de digitação na dinastia Tudor, não foi fácil. A gente tá falando, claro, da Ana Bolena, que eu já falei em 5 vídeos aqui pra você. A segunda esposa do Henrique, que perdeu a cabeça, literalmente, e foi tratada como se nunca tivesse existido. Aí, séculos depois, quem decide tirar a poeira dessa tragédia e dar um leve toque de redenção foi nada mais, nada menos que a Rainha Vitória. A própria, da moral vitoriana, da seriedade estampada no rosto e do luto perpétuo. Mas segura esse chá ou café, porque ela não só reviveu a memória da Ana, como ainda mandou umas indiretas bem diretas para a rival dela, Jane Seymour. Agora me diz, quem imaginaria que a rainha que inventou a era mais púdica da monarquia britânica seria também presidente do fã-clube vintage da esposa mais difamada da história? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai explorar como a Rainha Vitória, sim, aquela que parece ter sido criada a pão seco, chá sem açúcar e tristeza crônica, decidiu salvar a reputação da rainha mais injustiçada da Inglaterra, Ana Bolena. E ela fez como? Vestidos, ópera, diário cheio de alfinetadas e uma boa dose de revisionismo real. Fica comigo até o fim, porque a história de hoje é uma aula de como usar o poder do trono para reescrever o passado. Ou pelo menos dar uma polida caprichada numa reputação que a monarquia Tudor fez questão de manchar. E aproveita para me contar nos comentários. Se você fosse monarca hoje em dia, quem da história você resgataria do cancelamento real? Ou quem você jogaria direto na Torre de Londres sem passar pelo café da manhã? Antes de chegar na Rainha Vitória e seus vestidos cheios de referências e ressentimentos, a gente precisa entender uma coisa. Ana Bolena não foi apenas executada, ela foi apagada com gosto. Sabe aquele cancelamento que não é um só deixa de seguir, mas sim finge que nunca existiu? Pois foi esse o nível de energia que os Tudors, na verdade o marido dela, o Henrique VIII, entregou depois que a cabeça dela rolou lá na Torre de Londres, numa manhã gelada de maio de 1536. Henrique VIII, o marido, vamos combinar, um dos piores ex da história mundial, mandou arrancar os brasões com símbolos da Ana, apagar seu nome das capelas e tratar a ex-rainha como se tivesse sido um bug no sistema dinástico. Tipo aquele e-mail comprometedor que você deleta e desvazia a lixeira. Pensa numa relação que acabou mal. Agora multiplica por 20, joga um pouco de traição, acusações forçadas de adultério, incesto e uma decapitação em praça pública. Não tem nem terapia de casal que resolva isso. E se você tá achando que isso foi exagero, bem-vindo à monarquia Tudor, onde drama era esporte olímpico. E todo mundo vivia como se tivesse sido escrito pelo roteirista mais rancoroso da Netflix. Henrique queria tanto apagar a Ana que até o lugar onde ela foi enterrada, dentro da capela de São Pedro Ativinícola, na Torre de Londres, ficou sem nenhuma lápide por mais de 300 anos. Nada, nem uma plaquinha. Era como se ela tivesse, evaporado. Imagina você ser rainha da Inglaterra, morrer decapitada num golpe político e ainda ser enterrada sem nome, como se fosse figurante da própria vida. Agora, pausa dramática. Você acha isso justo? Porque, sinceramente, até vilã de novela das 9 ganha despedida mais digna. Mas calma, porque nem tudo foi silêncio completo. Apesar do nome da Ana ter virado praticamente um palavrão na corte por séculos, teve uma certa princesa ruiva que mesmo discretamente fez questão de deixar pistas que a memória dela nunca foi totalmente esquecida. Sim, a gente está falando de Elizabeth I, a filha de Ana Bolena, que passou praticamente a vida inteira governando sozinha, batendo de frente com meia Europa e sendo chamada de a Rainha Virgem, embora a gente saiba que o título era mais propaganda do que realidade. E mesmo que Elizabeth evitasse mencionar o nome da mãe em discursos oficiais, o que, sejamos honestos, estava super certa, Quem queria ser associado a uma mulher que foi acusada de adultério, conspiração e incesto, ela deixou pistas bem simbólicas.
Tipo esse famoso retrato onde ela aparece bem novinha usando colar com a letra A. A de amor, B de baixinho, C de coração, A de absolutamente poderosa? Não, a de Ana. Quase como se dissesse, eu não posso falar dela, mas posso usar o nome dela pendurado no peito com orgulho. E tem mais. No dia da coroação, Elizabeth organizou uma procissão cheia de mensagens subliminares. Quem vinha logo atrás da carruagem real? Henrique VIII e Ana Bolena. Sim, ela mandou colocar uma estátua dos pais lado a lado. Agora me diz, isso é só coincidência? Ou é um recado silencioso para quem tentou apagar sua mãe da história? E não para por aí. Durante seu reinado, Elizabeth cercou-se de parentes da família Bolena, tios, primos e aliados que tinham ligação direta com a Ana. Eles ocuparam cargos de confiança e participaram de momentos decisivos do governo. Para quem nunca falava da mãe, até que ela estava bem presente, né? E prepara o coração que essa última é digna de final de filme. Quando Elizabeth morreu, ela estava usando esse anel, conhecido como Chequers Ring, que se abre e revela duas miniaturas em retrato. Uma delas é Elizabeth e a outra, uma mulher com traços que muitos historiadores acreditam ser Ana Bolena. Não tem nome no anel, não tem legenda, mas a imagem tá lá, quase como um sussurro pessoal, guardado com ela até o fim da vida. Me diz, tem declaração de amor mais poderosa que essa? E ainda assim, mesmo com esses gestos velados de resgate, o nome da Ana continuava manchado por gerações. A versão oficial que ficou foi a da mulher ambiciosa, sedutora e encrenqueira. Destruiu um casamento sagrado, levou a Inglaterra ao caos religioso, enfeitiçou o rei. Como se o Henrique VIII precisasse de ajuda para tomar decisões desastrosas, né? É sempre mais fácil culpar a mulher. Inclusive, se você parar para pensar, Ana Bolena foi a primeira a sofrer o efeito Yoko Ono da história. A diferença é que no caso dela, o palco era uma catedral e a plateia toda a Europa. E como eu falei para vocês nos 5 vídeos sobre a biografia da Ana, não era bem assim. Mas enfim, a história, minha gente, tem dessas reviravoltas. E séculos depois, quando ninguém mais esperava um pingo de justiça simbólica para ela, eis que aparece ela, Rainha Vitória, a matriarca do século XIX, aquela que a gente imagina eternamente carrancuda, com a cara fechada e o luto eterno. Só que no fundo ela era uma entusiasta da tragédia Tudor e tinha um carinho especial pela rainha decapitada. E é aqui que a nossa história muda de tom, porque enquanto Henrique VIII apagou Ana Bolena da história, Vitória foi lá e passou um marcador rosa fluorescente em cima do nome dela. E fez isso de forma elegante, persistente e cheia de drama vitoriano. Vitória já tinha um pezinho cravado no mundo do drama Tudor desde muito nova. E não era só uma curiosidade de adolescente entediada, tipo assistir um filme de época no streaming para fingir que está estudando história. Não, era real. Em pleno século XIX, o Império Britânico estava se esticando mais que calça skinny em festival e a futura rainha encontrou tempo para mergulhar de cabeça nos escândalos da corte de Henrique VIII. E foi aí, entre diários, retratos e tragédias, que ela se encantou, ou melhor, se compadeceu pela figura da Ana. Aquela mulher injustiçada, decapitada e esquecida, que parecia gritar da Torre de Londres: alguém, por favor, me entenda. E Vitória entendeu. Mesmo sendo a rainha mais moralista da era moderna, ela também sabia o que era ser julgada por cada suspiro fora do script. E esse interesse por Ana não ficou só no plano do achei a história triste e segui em frente. Não mesmo. Aos 16 anos, em 1835, a então princesa Vitória foi assistir à ópera Ana Bolena, de Donizetti. Sim, o nome já entrega o drama. A peça mostrava os últimos dias de Ana com toda a intensidade que a história exige. Lágrimas, traições, promessas quebradas e inevitável espada no pescoço. Resultado? Vitória saiu do teatro arrasada. Registrou no diário que ficou profundamente tocada com a injustiça sofrida por Ana, descrevendo a experiência com um sentimentalismo digno de adolescente fã de série que mata a personagem favorita na segunda temporada. E ainda fez desenhos como esse, das roupinhas da Ana. Mas, gente, quem nunca chorou por uma rainha que foi injustiçada? Emocionalmente, eu, pelo menos, estou no clube da lágrima Tudor.
E não para por aí, porque a Vitória, que adorava um diário fofoqueiro mais do que muito influencer adora um exposed nos stories, também fez questão de escrever algumas opiniões bem, como dizer, pouco entusiasmadas sobre a terceira esposa de Henrique VIII, a tal de Jane Seymour. Aquela que a historiografia oficial costuma pintar como angelical, pacífica, e a esposa que o Henrique tanto amou, que deu o filho que o rei tanto queria. Ou seja, um currículo aprovado pela monarquia. Mas para Vitória, nem tanto. Nos diários, a rainha Vitória descreveu a Jane Seymour como sem vida, quase uma estátua. Dá para sentir o shade atravessando os séculos. Não foi um ataque direto, claro. Ela era rainha, não comentarista de reality show. Mas a crítica estava lá, elegante e envenenada. Tipo aquele elogio que é um insulto disfarçado. Nossa, ela é tão calma. Mas o carinho por Ana não ficou restrito ao teatro. Quando Vitória subiu ao trono em 1838, ela usou na coroação um vestido que, para os olhos atentos e historiadores da moda, esse daqui, tinha elementos que lembravam o estilo Tudor. Mangas bufantes, decote quadrado, detalhes que ecoavam os retratos icônicos da Ana Bolena. Agora, será que foi intencional? Vitória nunca disse isso com todas as letras, mas também nunca desmentiu. E cá entre nós, uma mulher que usava roupas como declaração política e simbólica, porque ela fazia isso o tempo todo, não colocaria um vestidinho com vibe Tudor à toa. E aí vem o momento mais simbólico da história toda. Por mais que ela não tenha pessoalmente pegado uma pá e foi cavar o chão da Torre de Londres, apesar que eu amaria ver isso num filme, foi durante o reinado da Rainha Vitória que a capela de São Pedro et Vinícola, onde a Ana foi enterrada às preces e sem lápide, passou por restaurações. E adivinha, olha aqui, uma lápide decente com nome e título e um mínimo de respeito, que foi finalmente colocada sob os restos mortais da rainha esquecida, 3 séculos depois. É como se a monarquia dissesse, foi mal pelo rolê, Ana, a gente errou. E quem estava no trono nesse momento? Exatamente, vovó Vitória. Pode não ter sido um pedido de desculpas formal, mas foi o mais próximo disso que a história já ofereceu. E vamos combinar, o que a Rainha Vitória fez foi um verdadeiro rebranding histórico. Ela olhou para uma mulher cancelada por séculos, analisou o caso com uma boa fã de história e disse, tem algo errado aqui. E mesmo sem campanha oficial, sem hashtag, sem thread no X, ela foi aos poucos costurando uma nova narrativa, feita de empatia, reconhecimento e, claro, um pouco de teatro. Porque se tem uma coisa que rainhas entendem é que nada é mais poderoso do que um gesto simbólico com timing perfeito. Enfim, é louco pensar que uma mulher que terminou a vida sem uma plaquinha com o próprio nome no túmulo virou séculos depois protagonista de série, musical, monografia, fanart e produto de loja online. Se existisse TikTok na época, ela teria estourado com trend de maquiagem Tudor e dancinha coreografada com colar de pérola. Mas o ponto é, Ana Bolena não só voltou à conversa, como virou uma das figuras históricas mais intrigantes da Inglaterra. Tudo isso porque, no meio do caminho, teve gente disposta a tirar o pó da narrativa, olhar com menos julgamento e dizer, peraí, será que ela era mesmo a vilã? E uma dessas pessoas, com coroa na cabeça, caneta na mão e diário recheado de shade, foi justamente a Vicky. Só que a mágica não parou com a Vitória. A partir do século XIX, com o romantismo varrendo a Europa, feito o filtro do Instagram vintage, começou uma nova onda de paixão por figuras trágicas do passado. E Ana Bolena, claro, encaixava-se como uma luva cravejada de rubis nesse novo enredo. Ela era jovem, inteligente, ambiciosa e, vamos combinar, teve um fim digno de roteiro de drama histórico. Resultado, começaram a surgir biografias, peças, artigos, romances e teorias conspiratórias defendendo que ela foi vítima de um golpe político muito bem arquitetado. E o público devorou. Nada mais prende do que uma história de uma mulher brilhante que pagou o preço por ser brilhante demais. Hoje, a Ana é quase uma franquia própria. Já foi interpretada por atrizes como Natalie Dormer, Natalie Portman, Claire Foy e cada uma entregou uma versão diferente. Já reparou?
Tem a sedutora, a estrategista, a romântica e a mártir. E você achando que só existiu uma Ana Bolena. E também tem eu. Brincadeira. É como se ela tivesse virado um espelho, onde cada geração vê a mulher que teme, admira ou julga. E vamos falar a verdade, isso diz muito mais sobre a gente do que sobre ela. Porque no final das contas, Ana foi vítima do mesmo roteiro que a gente vê por aí. Mulher que ousa querer poder demais vira ameaça. Já viveu isso ou é coisa do século XVI? E olha que curioso, se não fosse aquela lágrima da princesa no teatro, aquele diário com ranço seletivo e aquele vestido meio Tudor na coroação, talvez a gente nunca tivesse voltado a olhar para Ana com esse outro olhar. Porque o da Rainha Vitória foi, ao mesmo tempo, uma faísca. Foi um gesto aqui, uma anotação ali, um apelo simbólico no momento certo e pronto. A roda girou e a história recomeçou. E a Ana começou a deixar de ser a ex que perdeu a cabeça e passou a ser a mulher que teve coragem de bancar suas escolhas. E o mais delicioso, hoje a Ana Bolena virou personagem de tudo quanto é canto. Tem documentário, tem série, tem a Steph aqui falando, tem musical pop feminista, com figurino neon como Six, podcast, livro de autoajuda histórica e tem gente que jura que o fantasma dela ainda dá uma voltinha básica pela Torre de Londres nas madrugadas. E sinceramente, se ela estiver mesmo por lá, espero que ela esteja usando o vestido preto da Natalie Dormer e batendo saltos no chão com toda a elegância de quem voltou para dizer: não me esqueceram. Porque ser lembrada, minha gente, é a forma mais poderosa de vingança histórica. No fim das contas, a história de Ana Bolena não é só sobre cabeças cortadas e coroas perdidas. É sobre o poder de quem escolhe lembrar. Sobre como um nome pode ser apagado num século e glorificado no seguinte, dependendo de quem segura a caneta ou o machado. E o mais irônico, foi preciso uma rainha conservadora, vestida de luto eterno, para salvar do esquecimento uma mulher acusada de ser ousada demais. Rainha Vitória não fez discursos inflamatórios, não mandou esculpir estátua em praça pública, mas ela fez o que muita gente poderosa teme. Olhou para uma figura controversa da história e teve empatia. E isso, minha gente, é mais revolucionário do que parece. Porque a história adora julgar mulheres ambiciosas, especialmente quando elas se recusam a seguir o roteiro que escreveram para elas. Ana Bolena usou ser inteligente, política, estratégica e pagou o preço, mas não foi esquecida. E talvez, se hoje a gente ainda sabe o nome dela, é porque lá no século XIX alguém chorou no teatro, criticou a Jane Seymour com toda a classe passivo-agressiva possível e decidiu que aquela história não podia terminar numa vala sem lápide. Mas calma, vai ter o vídeo sobre a Jane Seymour e você vai tirar suas próprias conclusões. Eu prometo não colocar minha opinião pessoal. Agora, enfim, pensa comigo. Quantas mulheres não tiveram uma vitória por perto? Quantas histórias ainda estão soterradas porque ninguém achou que valia a pena lembrar? E se fosse você, quem você escolheria para salvar do esquecimento? Comenta aqui que eu vou fazer um vídeo sobre essa pessoa. Qual seria a sua Ana Bolena particular, que merecia ter sua memória restaurada com justiça, drama e uma trilha sonora digna de ópera? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um pouquinho rápido, então você pega esse tempo e vai assistir os outros vídeos do canal que você não assistiu. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Um beijo e eu te vejo amanhã no próximo Steph Flix.